Introdução. Vamos virar as cadeiras. Foi uma visão que não consigo esquecer. Já tentei. Nos 25 anos que se passaram desde que vi aquela cena, só alguns detalhes se apagaram. Os aspectos principais e mesmo a maioria dos secundários continuam tão nítidos na minha lembrança como se eu os houvesse presenciado ontem. Eu e Rachel passeávamos em Miami Beach. Havíamos recentemente mudado do cinzento meio-oeste para o sul da Flórida e aproveitávamos a primeira oportunidade de visitar o famoso e ensolarado paraíso de veraneio. Uma quadra a oeste dos luminosos hotéis à beira-mar, aqueles que aparecem em todos os cartões postais. Havia uma rua bem típica de cidade grande, barulhenta, suja, com tráfego intenso de táxis, ônibus e caminhonetes de empresas que fazem reparos de encanamento. A rua era ladeada de escritórios, lojas e casas decadentes, e aqui e ali um arbusto verde desapontava de um minúsculo quadrado de terra aberto em concreto. Uma nesca de céu azul só era visível se você olhasse diretamente para cima. Ninguém tirando fotos para mandar para casa ou pôr em álbuns. A certa altura, passamos em frente de uma varanda de madeira com mais ou menos 3 metros de fundo e talvez 20 metros de frente para a calçada. Pelo menos 100 cadeiras estavam dispostas em fileiras arrumadas. Nenhuma delas se tocava, cada qual exatamente na mesma posição em relação à outra. As cadeiras ocupadas, e a maioria delas estava ocupada, acomodava um homem ou uma mulher aposentada que fitava diretamente a rua. Não me lembro de ter visto ninguém se balançando, embora eu tenha certeza de que alguns deles estavam. Lembro-me nitidamente de que ninguém virava a cabeça para acompanhar algum táxi ou pedestre que passava ou para papear um com o outro. Não vi ninguém de pernas cruzadas. Recordo ter visto as meias de uma das mulheres enroladas em torno dos calcanhares. Ninguém lia livros baratos nem jornais. Não se via nenhuma xícara de café, nenhum copo de chá gelado. Não havia conversa, nenhuma evidência de que aquelas pessoas foram criadas por um Deus relacional para desfrutar de relacionamentos próximos. A alma daquelas pessoas estava dormente, entorpecida, acho eu, por anos de relacionamento sem vida e conversas inúteis. Sem dúvida, todas essas conversas parecem importantes na época. Negócios, encontros românticos, bronca nos filhos, cultos religiosos. Mas talvez esses encontros com outras pessoas jamais houvesse tocado algo profundamente bastante para estimular a vida. Lembro-me de ter pensado comigo: todos os que estão nesta varanda trabalharam duro a vida inteira em Detroit e New York, com o sonho de desfrutar a aposentadoria na Flórida, e agora eles conseguiram, mas olhem, só para eles. Todo o seu objetivo de vida deu nisso. Senhor, livra-me de viver de maneira que me leve um dia a ficar sentada numa cadeira ao lado de outras pessoas também sentadas em cadeiras, olhando só para a frente. Nunca nos olhos uns dos outros, nunca conhecendo ninguém, nunca sendo conhecido por ninguém. A cena da varanda era inefavelmente triste. Não consigo esquecê-la. Enquanto passávamos ali em frente, minha mulher sussurrou. Não sei por que ela sussurrou, pois não havia ninguém ouvindo. Estou sentindo uma estranha vontade de começar a dançar e cantar bem alto. Uma vontade semelhante me estimula a escrever este livro. Fico imaginando se o espírito sente o que sentimos quando ele caminha por entre um grupo de cristãos. Há, logicamente, algumas diferenças.
Na maioria das vezes estamos conversando, às vezes cantando, ocasionalmente em certos círculos, dançando. Conversamos coisas sérias, estudamos a Bíblia, contamos histórias e planejamos retiros de fim de semana, além de bater papo animado, mas corriqueiros sobre esporte e boatos maliciosos. Todo domingo de manhã ficamos ali na igreja, ora de pé, ora sentado, ora cantando, depende da ordem que recebemos. Alguns levantam as mãos, a maioria fica sentada enquanto alguém nos fala. A certa altura, levamos a mão à carteira e depositamos uma mistura de verde e prata numa grande cesta revestida de veludo para evitar que a prata tilinte. Fazemos muita coisa, mas me pergunto se o espírito que vive num círculo com os dois outros que estão sempre se relacionando nos vê como eu e a Rachel vimos os aposentados na varanda em Miami, enfileirados em cadeiras e virados diretamente para frente, sem vida nenhuma circulando entre eles. Será que é assim que realmente nos mostramos? Um pastor que trabalha com pequenos grupos numa igreja de porte considerável me disse recentemente: nas reuniões que fazemos nas casas das pessoas dos grupos, todos fazem o que mandam os manuais. Contam histórias pessoais, fazem juntos pedidos em oração, discutem coisas interessantes, refletem sobre os textos bíblicos, adoram juntos, às vezes até choram uns pelos outros. Mas falta algo que não deveria faltar, algo que todo o mundo quer. Eu não sei o que é, mas falta alguma coisa. Mesmo quando alguns de nós nos reunirmos para relacionarmos, será que de algum modo não guardamos nossa alma para nós mesmos? Jamais nos reunindo de fato, sem dar nem receber aquilo que mais queremos? Outra pastora de pequenos grupos me disse durante um almoço: nós temos que passar para outro nível. Boas coisas vêm acontecendo no nosso grupo, mas não aquilo que mais precisa acontecer. Não aquilo que eu, de algum modo, sei que poderia acontecer. Depois ela me fez lembrar de Miami Beach. Disse: nós dispomos os nossos corpos num círculo, mas as nossas almas ficam sentadas em cadeiras de espaldar reto, cada qual virado de costas para o outro. Ninguém quer correr o risco porque ninguém se sente seguro no grupo, ninguém mesmo. Estou escrevendo esse livro porque quero que viremos as nossas cadeiras. É preciso que a nossa alma se defronte com a outra. Depois quero que saiamos das cadeiras para nos ajoelhar. E antes de voltar às cadeiras, quero que lavemos os pés uns dos outros. Quem sabe de modo figurado, quem sabe de modo literal. Adoração, humildade e depois diálogo. Essa é a ordem. Depois quero que conversemos uns com os outros, não meramente para bater papo, mas para fazer uma diferença, para que penetremos em outra esfera, o mundo espiritual, onde as prioritárias têm prioridade e as coisas seculares ficam em segundo plano. Quero que vivenciamos uma espécie de unidade que nos tome cientes do que temos de melhor dentro de nós e de todas as coisas ruins que bloqueiam a liberação do que é bom. Uma unidade penetrante que transforme menininhos educados em homens e mocinhas doces em mulheres. Acho que era isso que o autor de Hebreus tinha em mente. Ele nos disse que jamais deixássemos de nos unir com os outros cristãos. E quando nos reunirmos, de ser e fazer coisas que transformem uma chama numa fogueira. Estimular a vida que o Espírito de Deus pôs dentro de nós, para que assim possamos avançar por noites sombrias ou manhãs agradáveis, com os olhos fixos numa realidade invisível.
Ele nos disse para considerar, pensar seriamente sobre o que tudo isso significa. Contudo, não é isso que temos feito. Em vez disso, encontramos maneiras de participar da igreja, até de participar de pequenos grupos que não exigem conexão verdadeira. Maneira de nos envolver com outros cristãos sem virar totalmente a cadeira. Temos andado por estradas movimentadas, amplas rodovias que mesclam atividades, organização e ambição, tanto seculares quanto religiosas. E temos também construído templos ao longo do caminho. Recebemos nos nossos edifícios as multidões de viajantes que trilham essas estradas conosco, reunindo-nos em plateias que denominamos comunidade. Mas elas não são nada disso. Numa comunidade verdadeira, as pessoas se conhecem, se relacionam de modo que somente o Espírito de Deus possibilita. Como um amigo meu recentemente comentou, eu adoro muito melhor quando estou com gente que conheço. Os cristãos em comunidade só dão e recebem o que Deus proporciona por intermédio de alguns amigos que intimamente conhecem a Deus e uns aos outros, ou que pelo menos estejam sinceramente em busca desse objetivo. As igrejas raramente são comunidades. Na maioria dos casos, não passam de máquinas sociais que funcionam bem por algum tempo, depois quebram e em seguida são consertadas para funcionar bem de novo ou pelo menos para ruidosamente funcionar o melhor que possam. O convite a cumprimentar os companheiros de banco no início do culto em geral não leva a nada. Via de regra, não passa de uma gota de óleo nas engrenagens. Você poderia se apresentar como Beto, ou Jorge, Sônia ou Rita, que não faria a menor diferença. Esse tipo de relação raramente resulta em comunidade, mas frequentemente a substituem. O caminho do Espírito é muito diferente. É mais estreito, mais íngreme e mais reto do que qualquer outro. É um caminho trilhado somente por fiéis que celebram sua dependência de Deus e dos outros, virando a cadeira para uma pequena comunidade de amigos e permanecendo com eles. Por fiéis que encontram a força do Espírito de Deus para fazer essa comunidade funcionar. Eles sabem que Deus lhe dá seu Espírito e opera milagres tanto neles quanto entre eles. Não porque eles fazem isso acontecer por meio de sua inteligência, mas porque festejam sua dependência e aprendem a ouvir a voz do Espírito. Gálatas 3:5. Há muitos caminhos na vida, alguns bem movimentados, outros que atraem somente em alguns peregrinos, mas só um deles leva à verdadeira comunidade, ao lugar mais seguro da terra, onde as almas se conectam e se transformam para sempre. Somos exortados a pensar seriamente nesse caminho e no lugar onde ele conduz. É isso que pretendo fazer neste livro. Meu plano é escrever sobre comunidade espiritual. Quero falar sobre o que pode significar para nós virar a cadeira uns para os outros e derramar em nossos irmãos e nossas irmãs a vida que há em nossos corações, deixando que eles também derramem sua vida em nós. Às vezes, é mais difícil receber do que dar. Nas comunidades espirituais, as pessoas fazem os dois. A parte 1 descreve a comunidade espiritual. O que é comunidade espiritual? Como podemos nos relacionar uns com os outros de modo que o Espírito haja de maneira que os não cristãos jamais poderiam? O que é que os atrai e os deixaria curiosos? Pessoas que não têm o Espírito muitas vezes se relacionam muito bem. Nem todo bom vizinho é cristão.
E algumas delas têm gestos de sacrifício, inspirador e muita bondade. O que então torna única a comunidade espiritual? Na parte 2, desenvolvo uma maneira de compreender nossas lutas, que deixa claro por que amigos espirituais e orientadores espirituais, os dois principais tipos de relacionamento numa comunidade espiritual, são muito indicados para nos ajudar. A comunidade espiritual é um lugar mais seguro que a comunidade profissional, embora para muitos o contrário tenha ocorrido. Contudo, quando a comunidade espiritual não é segura, não é de fato espiritual. Finalmente, na parte 3, apresento os aspectos práticos da minha mensagem, uma maneira de se relacionar neste mundo que define o que significa estar em comunidade espiritual. E isso exige que viremos as cadeiras.